Qual é, irmão? E aí? Boa tarde. E aí, cara, como é que você tá? Como é que tá as coisas? Família? Boa tarde. Tá tudo certo, todo mundo com saúde. Todo mundo É isso, trancado dentro de casa há muito tempo, mas com saúde. é isso, né? Eu acho que é o principal de tudo. Vamos marcar aí mais 2 minutinhos de a gente começar aí, pra rapaziada poder entrar aí. Eu acho que o Beleza. bom disso tudo é estar perto da família, né, cara? Eu acho que como a vida é correria, o tempo todo para lá e para cá, hoje a gente tem tempo de poder conversar, brincar, né? É, Eu acho que isso aí é o essencial de tudo, cara. Marcar o tempo. Show. Irmão, queria perguntar a você, né? Fala, Clay. Tamo junto, vento ruim. Esse cara aí é broca. ok. Gente finíssima. Tá chegando, vocês. Valeu, Leandro. Obrigado pela presença, irmão. Então vamos lá, meu camarada. Queria saber quem é o Daniel Matos, cara. Quem é o Daniel Matos? Bom, eu acho o importante falar quem eu sou no kickboxing, né? Então, eu vou contar um pouco da minha história aí, como que eu comecei nas artes marciais, como que eu cheguei no kickboxing e como que eu cheguei até aqui, né? Sim, Então, sim. Deixa eu só te eu. cortar um pouquinho. Quem é o André Matos, fora do kickbox? Daniel Matos. Casado, nasceu aonde? Perdão, Daniel Matos. Casado, nasceu aonde? Então, Família. eu nasci no Rio de Janeiro, sou casado, tenho uma filha de 7 anos, é, dou aula de kickbox, sou formado em educação física. Eu acho que minha vida tem muito a ver com kickbox, não tem como separar, né? Desde sempre. Quantos anos? Quantos anos? Tenho, fiz 40 na quarentena. Na quarentena Brincadeira. ainda? Meus parabéns aí, irmão. Dia 18 de abril. Até me Comemorei em soube, brother. casa. 40 na quarentena. Meu É. camarada, queria que você contasse pra gente aí, pro pessoal poder te conhecer um pouco mais, né? Queria saber um sonho teu de criança. Sonhos de criança. Com certeza Rapaz, tem vários, quando eu né? era criança, eu sonhava em ser piloto de avião. Sério, mano? Piloto de avião. Aí, mas não. Eu não tinha dinheiro para pagar escolas de piloto, essas paradas. Então, a única chance que eu tinha era entrar para as Agulhas Negras, aeronáutica, uma coisa do tipo, mas que também foi logo descartado porque eu tenho um problema congênito no pé torto congênito. Então, eu cheguei a tentar correr atrás dessas coisas, mas já falaram logo que com esse meu problema congênito que eu não ia ser aceito na aeronáutica, nas Forças Armadas. Que não... Então, eu acabei que... Também foi uma coisa de mais de pequena mesmo. Depois eu fui crescendo e fui... eu fiquei muito em dúvida do que eu queria fazer na época do vestibular e tudo mais. E acabei fazendo educação física por causa do kickboxing, né? Acabou juntando uma coisa com a outra, né? É. Irmão, eu queria que você contasse como você conheceu o kickbox. Então, primeiro eu comecei nas artes marciais no Taekwondo. 10 para 11 anos de idade, saí lá pro ano 90, 91. E acabou que o meu professor de Taekwondo parou de dar aula, né? E eu fiquei sem treinar durante um tempo. E a minha mãe conheceu o Dentinho, que era um faixa preta de kickboxing, num grupo de alcoólicos anônimos. E como eu não tinha grana para pagar academia e tal, o Dentinho mandou minha mãe levar eu lá, que ia me dar uma bolsa e tal. E aí, em 1996, quando eu tinha 16 anos,
eu entrei no kickboxing e nunca mais saí. Nessa época, vários professores davam aula lá no mesmo horário na academia, que era o Dentinho, o Rodrigo, o Playboy, o Nano. E acabou que no ano seguinte o Dentinho passou para bombeiro, parou de dar aula e eu continuei treinando com o Rodrigo. Pô, Mas foi bacana. isso. Pegando essa vibe aí, né? Eu queria que você contasse um pouquinho do seu mestre, Rodrigo Playboy, né? E qual foi a importância nele da tua carreira para você chegar onde você chegou, né? O meu mestre foi formado pelo Luiz Monstrinho, né, que foi o introdutor do kickboxing lá na Zona Sul, em Copacabana. Formou grandes mestres lá, então meu mestre foi formado faixa preta por ele. Meu mestre, Rodrigo Playboy, também era uma das referências do kickboxing na Zona Sul. E, e me formou, né, cara? Só que na época não era o kickboxing que existe hoje, né? Era praticamente o full contact, o light contact. Depois a gente foi se introduzindo ao low, ao K1, mas ele que me fez amar esse esporte, que me ensinou ali os primeiros passos e que me levou até a faixa preta. Pô, bacana, bacana. Rodrigo Playboy era o cara, continua sendo o cara, né? Muita admiração por ele. É. Ele era gente finíssima, né? Felizmente a vida foi afastando a gente, né? O Rodrigo largou tudo aqui no Rio de Janeiro. Ele já dava aula em vários lugares, tinha aluno pra caramba, mas acabou que ele várias vezes saiu para outro estado, para outro país, vai e voltava, saía de novo e ficava nessa de ir e voltando. E a gente ficou começou a se afastar mais, né? Não teve como continuar. Mas a primeira vez foi em 2005, quando ele foi morar no Paraná. Aí depois ele voltou para cá e depois foi para os Estados Unidos, voltou, foi de novo. E, e agora ele está nos Estados Unidos lá. Pô, bacana. Daniel, eu queria que você contasse um pouquinho da sua carreira no kickbox, né? Nas conquistas que você teve como atleta. E a próxima pergunta, né, quando a gente finalizar essa, é como surgiu a PKB, tá? Eu só estou falando antes, só para você não emendar uma coisa na outra. Eu quero saber o Daniel Marques Beleza. agora como atleta e conquistas, né? Desde que eu entrei no kickboxing, eu já comecei a competir, né? Na época, inclusive, não tinha essa questão de divisão de faixa e, em alguns casos, nem divisão de peso. Meu primeiro campeonato brasileiro, em 1996, não tinha nem divisão de faixa nem de peso. Pô, eu ganhei de um paulista de mais de 100 quilos e perdi pro Serginho, Putz, que era a minha categoria, meu peso, Serginho de Oliveira. E que inclusive foi quem me bateu o sub-17 todo, né? é. Eu tava começando ali no kickbox, ele já era cascudo pra caramba, sempre foi um cara muito bom. E quando ele tava no evento, eu perdia pra ele na final, quando ele não tava, eu ganhava. Então, eu sempre gostei de competir, sempre fui para todos os eventos e ganhei bastante coisa, cara. Fui campeão estadual mais de 20 vezes, fui campeão brasileiro 14 vezes, campeão sul-americano 7 vezes, campeão pan-americano 6 vezes, participei de 4 mundiais, fui terceiro colocado em 2, fui campeão da Copa do Mundo. É, não consegui realizar meu sonho, que era ser campeão mundial amador da UACO. Iria fazer a minha última participação em 2017, estava me programando para isso desde do Mundial de 2015, mas alguns problemas aconteceram, o Mundial seria no Brasil, e por isso a minha vontade de encerrar aqui acabou que não foi, mudou de local. E durante o treinamento para o Campeonato Brasileiro, eu tive uma lesão no quadril, fiquei um mês e pouco mancando, sem conseguir andar direito, acabei não conseguindo competir o brasileiro. E foi na época que eu
Passei até por uma situação estranha de ficar meio depressivo e chorando pelos cantos, mas porque era o que eu amava fazer, né? E que eu sabia fazer melhor. Mas foi a época que eu decidi parar de vez. Foi nessa época aí, em Eu lembro que eu 2017. acho que você ficou muito sentido nas competições, É, chorando. Acho que conversou até um pouco, eu, você e o Fábio Robert sobre, e a gente é. falando que você não tinha o que mostrar para ninguém, né? Mas você não queria mostrar para ninguém, você queria lutar, aquela coisa que Para você mim amava, mesmo, né? pô, é o que eu sempre fiz melhor, o que eu sei, que eu sabia fazer e que me dava motivação para tudo, né, para a vida. Acabei substituindo, graças a Deus, pelos meus atletas, pela equipe, pelos eventos, continuo envolvido aí com o meio, que foi algo que supriu, de certa forma, essas minhas necessidades. Mas esse Show, período assim de transição foi realmente bem difícil. show, show. Daniel, aproveitando esse deixa aí, né? Eu queria que você falasse um pouco das competições que você participou, que foi mais marcante da sua vida. Ah, rapaz, é, acho que os eventos internacionais são especiais, né, cara? A verdade é que eu competi durante muitos anos, mas hoje em dia eu tenho assim, uma visão clara que eu comecei a me tornar atleta de verdade, pô, treinando uma, duas vezes por dia, me preocupando com, com alimentação, com peso, isso aí com 30 anos de idade. Foi quando eu comecei a me preparar para o meu primeiro mundial, que foi em 2011 só, eu já estava com 31. Então, eu acho que faltou um pouco assim de orientação nesse sentido como atleta. Eu acabei deixando de treinar com o meu mestre muito cedo, então dava aula e competia, sempre era isso. Eu gostava de competir, então eu ia lá e competia. O peso que eu tivesse era o que eu ia lutar. Competi muito tempo no 63.500, no 60, mesmo sendo leve, estando mais leve que isso. Inclusive o WGP eu lutei no 63.500 e pesei 61,5. Sacou? É o peso que eu tava. Eu nunca fiz dieta, nunca me preocupei com esse tipo de coisa. E comecei realmente a levar uma vida de atleta com 30 anos de idade e tendo que aprender sozinho com a vida, com os treinos, com os lugares que eu frequentei, né? Mas, pô, com certeza os eventos internacionais, o Mundial na Sérvia, o Mundial do Brasil, a Copa do Mundo que eu fui na República Tcheca, porra, só de K1, muito alto nível, são eventos que me marcaram muito. Então, e me marcaram e me deram muita visão, muita experiência, ajudaram muito assim no meu modo de enxergar o kickboxing hoje em dia. Você perguntou, inclusive, dos eventos que eu participei, mas, por exemplo, eu dou muita importância para o Mundial que eu levei meu aluno Miguel, que foi vice-campeão mundial, assim, perdeu na final por um detalhe, fez 4 lutas e, inclusive, foi graças a esse resultado que hoje em dia a gente tem o Kick Light aqui no Brasil. O Zorello colocou aqui no Brasileiro depois que a gente conseguiu o resultado lá fora, antes de ter aqui, realmente. Só botei no Kick Light porque a gente tem aquele problema, né, de no Mundial até 18 anos, mas só que os brasileiros não podem lutar ringue. Então eu queria botar o Miguel no K1, mas como ele estava com 17, não tinha como, então eu treinei ele para lutar o Kick Light e levei no Kick Light. Esse aí foi um evento que foi muito importante para mim também. Bacana. Obrigado pela presença, Henrique. Depois manda teu contato lá no particular, quero falar contigo. Vale, Daniel, Henrique. eu queria que você contasse um pouquinho da sua história, né, de treinador. Como você formou esses dois moleques seus aí, que hoje vara mundo afora aí. Um, você acabou de citar o nome, e o outro que está sendo destaque em cada competição que ele participa, né? Qual é a sensação que você tem, o orgulho que você tem de ter pego esse moleque do nada, ter viajado pequeno conosco? Queria que tu comentasse um pouquinho sobre. Deixando claro aí, né? Esses dois atletas que você comentou são o Miguel Jacob,
hoje em dia está morando na Califórnia, Los Angeles. Inclusive casou esses dias Casou? aí. Tá lutando. A última luta dele de MMA foi no Bellator. Porra, graças a Deus tá conseguindo alcançar os sonhos dele. O outro é o Vitor Oristânio, que, porra, você sabe que também tá um destaque bem grande aí no kickboxing, mas a paixão desse moleque é o MMA. Assim que acabar essa quarentena, ele provavelmente vai voltar a competir no MMA e tomara que ele consiga alcançar os sonhos dele aí, porque ele tem tudo para dar certo. Pô, com certeza. E esses dois aí, cara, começaram comigo lá bem novinhos, tipo, tanto o Vitor quanto o Miguel, acho que com 12 anos começaram a treinar e foram formados comigo assim do zero, né? Desde pequenininhos. Eu pude ensinar bastante coisa para eles, orientar e eu, como tive essa visão de atleta, eu consegui ver assim as coisas que eu senti falta como atleta que eu não tive e tentar suprir da melhor forma possível para eles, né? E não só eles, tem vários outros que treinaram, alguns já passaram e saíram, alguns estão começando agora. É, atualmente estou numa fase da minha carreira que eu estou trabalhando com muito atleta que já veio formado, então a gente acaba fazendo trabalho de lapidação, acrescenta uma coisinha ou outra no jogo, tenta abrir portas, mostrar o caminho certo, porque eu consegui ver que não tem como você ter uma grande equipe com grandes atletas se você quiser formar todos eles. Não adianta, você vai formar um ou outro, mas muita gente vai vir já formado, já com estilo, já tendo treinado com outras pessoas. E se você não souber trabalhar com esses atletas, não tem como nunca você ter uma grande equipe. Pô, bacana, bacana. Daniel, como Você surgiu acabou esquecendo da PKB, né? Você tinha perguntado e a gente não esqueceu. do que? Da associação? Quando Não, então, surgiu e tal. vou perguntar agora. A Ah, tá pergunta é beleza. agora. Eu queria saber como surgiu a PKB, que hoje aí bate de frente com a do Marcelo Marinho, com a UFAM. É sempre vocês dois brigando entre primeiro e segundo lugar. Claro que chega sempre às 10 equipes melhores, mas assim, como surgiu? Qual o segredo de você ter esse sucesso nessa tua carreira como treinador, né? E colocando mais uma pergunta, qual é a dificuldade que você tem de ter treino com uma pessoa que já vem preparada para você, já vem um faixa preta, né? Um atleta já experiente. Qual é a dificuldade que você tem? Se realmente é difícil, né, treinar com um atleta por ele saber que sabe tudo ou não ter a humildade de aceitar que não sabe nada e vai aprender e te ensinar. Eu queria que tu falasse um pouco sobre. Então, primeiro, em relação à PKB, né? Eu já tinha falado antes que meu mestre começou a treinar com o Luiz Monstrinho, que foi quem fundou a PKB. Quando foi fundada em 1992, foi fundado com o nome de Associação Pioneira de Full Contact. Depois que o Monstrinho parou se afastou um pouco da associação, ela continuou com o meu mestre, Rodrigo Playboy. Depois de algum tempo a gente mudou o estatuto, atualizou o estatuto, mudou o nome de Associação Pioneira de Full Contact para Associação Pioneira de Kickboxing e, e foi aí que surgiu, né? Quando foi em 2005, que foi a primeira vez que o Rodrigo saiu do Rio de Janeiro, foi morar no Paraná, ele fez uma reunião para ver o que seria da PKB. Então, nessa reunião, eu fui eleito lá por unanimidade como presidente, e de lá para cá eu venho levando a PKB. Até 2017, que foi quando eu me aposentei, a PKB praticamente era eu, meus alunos. Então, graças a Deus, a gente sempre conseguiu manter a PKB
entre as 10 melhores do Rio, só com os meus resultados ali, eu sempre competi tudo, tinha um outro aluno que ajudava. Então, quando foi em 2017, que com essa história toda eu acabei decidindo me aposentar de competir, eu decidi investir o meu tempo na equipe, na PKB, nos atletas, e, e foi quando a PKB realmente cresceu. Cresceu porque eu consegui agregar muitos mestres, atletas já renomados, com trabalho muito bem feito, reconhecido no Rio de Janeiro, que eu tenho certeza que por causa de todo o meu trabalho e a minha história dentro do kickboxing me deram assim esse voto de confiança e, e se uniram conosco, né, em prol de um ideal maior que é o kickboxing. Devo muito disso tudo aí ao Fábio Robert, que foi a primeira pessoa que confiou em mim e veio com os atletas e com as faixas pretas dele. E a partir disso, as pessoas, caralho, o Fábio foi para lá e realmente confiaram naquele trabalho e muita gente boa veio. Hoje a gente tem aí, é difícil citar nome que eu não vou conseguir falar todo mundo, mas o Zumbi, o Burgão, o Leonardo Paixão, que sempre esteve com a gente, e tantos outros, né, que estão hoje somando com a PKB e fazendo com que a gente esteja aí no topo, lutando pelos primeiros lugares sempre. É, inclusive, o trabalho que eu projetei está sendo colocado em prática com maestria. Eu não pensei nunca em ter a melhor equipe do Rio de Janeiro, ainda mais de uma hora para outra. Eu queria formar uma equipe top de K1, que é a minha modalidade, que é que eu realmente reúno nossos atletas para puxar o treino. E, cara, deu super certo, porque nos primeiros anos, 2017, 2018, 2019, a PKB ficou sempre entre as três na Copa Brasil, que é um evento que premia as melhores equipes e não o estado, né, as melhores equipes de cada modalidade. Então a gente ficou ali entre as melhores no K1. A gente tem atleta participando de todos os eventos profissionais no Rio de Janeiro e sempre com bons resultados. Pô, então isso é um sonho para mim. Eu fico até emocionado, mas muito feliz de estar dando certo. E com esse trabalho dando certo, eu acho que vem por osmose. Hoje em dia, eu não preciso mais chegar a ninguém para conversar, para contar qual é o nosso objetivo. As pessoas vêm até mim para me procurar e querer fazer parte desse trabalho vencedor aí que a PKB tem hoje em dia. Show, com certeza, com certeza. Cada dia aí você vem mostrando o trabalho forte e regrando, né? Dando a identidade de Eu esqueci atleta. de falar da última pergunta que você falou dos atletas Sim, sim. faixa preta, né? Eu só fechar aqui, aí tu vai e comenta. E sim, né? Você acaba dando a identidade para aquele faixa preta talentoso, mas que não tinha disciplina, né? Isso é bacana de se ver. A gente não vai citar nome, mas tem vários atletas aí que hoje seguem, né, a PKB e mudou totalmente. É um atleta com a visão, né? Tem um objetivo. Isso é bacana de se ver, né? E eu acho que a gente não fala nem mestre, né? Que acaba se tornando um mentor, né? Que aquele atleta começa a seguir o que tu fala. Isso é bacana demais. Pode continuar aí. Eu acho que nem a gente não vai conseguir agradar a todos e nem vou conseguir trabalhar e continuar mantendo o trabalho com todas as faixas pretas que vão chegar. Mas eu acho que a minha ideia, em primeiro lugar, é respeitar muito a história e a individualidade de cada um desses faixas pretas, desses atletas, e dentro dessa história dele, dessa individualidade, ver aonde que eu posso ajudar, entendeu? Eu nunca vou querer podar um atleta, querer ser melhor do que ele, querer parecer mais do que ele, pelo contrário. Cada vez que um desses atletas com os quais eu estou trabalhando, ele tem um bom resultado, e
os holofotes ficam voltados para ele, eu que tô ali do lado, acabo pegando um resquício dessa luz e apareço junto. Leva sua Então, bandeira, né, cara? exatamente, o meu objetivo é fazer com que eles brilhem. E eu acho que, uma vez eles brilhando, é normal que eu apareça junto, do lado. E eu acho que esse sempre é o objetivo. Nunca vai dar certo um trabalho onde o treinador é a estrela, quer ser a estrela, quer aparecer mais que o atleta. Entendeu? Então, é bem simples. Eu converso muito com eles, eu tento entender qual é a necessidade de cada um, tento sempre dar ali a minha contribuição, seja tecnicamente, seja na parte da vida mesmo, né? Do que ele precisa fazer para chegar aos objetivos dele, para ser um grande atleta, porque não adianta só querer, você tem que abrir mão de muita coisa, você tem que investir muito dinheiro, tempo. Então, eu tento passar isso para eles, porque foi uma experiência que eu tive. Infelizmente, durante a maior parte da minha carreira como atleta, eu não tive ninguém para fazer isso por mim. E a cabeça de atleta, se você é um bom atleta e pensa com a cabeça de atleta, você vai tomar muitas decisões erradas. Por exemplo, um atleta nunca nega uma luta, um atleta nunca deixa de fazer nada. Pô, eu entrei em campeonato com 3 costelas quebradas e tantas outras burradas que eu fiz porque eu era atleta e eu achava que era isso que eu tinha que fazer. Agora, se eu tivesse alguém ali me treinando e falando para mim, tá maluco, você não vai e acabou. E eu vejo disso. Eu teria chegado muito mais longe, conquistado muito mais e feito muito menos merda se eu tivesse alguém fazendo o trabalho que hoje eu procuro fazer por esses garotos. Entendeu? Então, a minha visão e o meu objetivo é esse, é ajudar ali no que eu posso. Show, show. Pode ir já para a segunda do faixa preta. Oi? Pode ir para a segunda pergunta. Você acha, né, complicado lidar com faixa preta, pegar já um professor formado e, e poder ensinar e aprender a ele? Às vezes você passa uma certa técnica e fica aquele debate de não, não é ruim, não, não quero. E você acaba tendo aquela briga de egos, né? É a palavra certa. É Então, complicado lidar com faixa preta? eu não acho complicado não, cara. Eu acho bem simples porque eu sou uma pessoa assim muito muito sincera e acaba que se torna uma coisa natural. Quando o faixa preta ele se propõe, ele quer estar ali do meu lado, treinando, ensinando e aprendendo, é porque ele confia na minha visão, ele entende o tipo de trabalho que eu faço, então isso torna um trabalho assim muito, muito fácil, sabe? Eu acho que um cara que o tempo inteiro fica dizendo o que está certo, o que está errado, é porque é o cara que já tem a mente fechada, ele não quer evoluir, ele não quer mudar, ele não vai ele não vai querer acrescentar nada do jogo dele, porque ele já acha que é completo. Então ele não fica. Não adianta, vai ficar 1, 2 semanas e não vai voltar mais. Então os que estão aí do lado, no dia a dia, são os que querem somar. Eu aprendo muito com esses caras todo dia e tenho certeza que eles aprendem muito comigo também. E isso é muito gratificante porque todos os faixas pretas com quem eu trabalho fazem questão de deixar muito muito claro. Eles são gratos pelo trabalho que a gente tem junto, pelo que eles aprenderam, por poder estar ali somando e dividindo essas experiências. Então, porra, é muito gratificante e muito fácil, na verdade, para mim. Bacana, bacana. Daniel, eu queria que você falasse hoje sobre a federação, né? De melhorias, tá? O que tá bom, o que pode mudar, o que podemos fazer para melhorar, ou se você acha que só a gente reclamar e não colocar na massa é o suficiente, né? Eu queria que você diferenciasse isso para mim aí a respeito de você reclamar
Não estou falando você, tá? Eu estou falando da pessoa reclamar, mostrar o erro, mas não botar a mão na massa, né? Para poder Então, eu melhorar. acho que esse último comentário aí que você fez é o X da questão, cara, porque pode melhorar? Sempre pode. O dia que a gente parar de melhorar, a gente para de crescer. Mas para que melhore, a gente tem que buscar soluções, a gente tem que fazer por onde, a gente tem que estar trabalhando junto para que continue a melhorar. Então eu vejo aí muita gente reclamando, falando que está ruim, falando que em outro lugar é assim ou assado, mas não bota a mão na massa ali para fazer com que de maneira concreta melhore. Então, eu acho que eu tô dentro do kickbox desde que eu me entendo por gente, desde sempre, e sempre estive nessas entidades aí que eu estou até hoje, na verdade, na época nem existia federação, né? A PKB foi uma das associações que fundaram a federação, mas federação, CBKB, o ACO, e eu consigo ver assim com certeza que o crescimento foi enorme, a evolução foi muito grande. E, graças a Deus, até hoje a gente continua crescendo. A gente tem pessoas aí no comando do kickbox no Brasil e no Rio de Janeiro que se importam com o esporte e que trabalham dia a dia para que isso aconteça. É, eu, eu acho que seria muito saudável para o esporte e acho que isso vai acontecer agora por causa do Comitê Olímpico Brasileiro, porque a gente teve o reconhecimento do Comitê Olímpico Internacional e uma das coisas, por exemplo, que fizeram com que o COB não reconhecesse a Confederação Brasileira é que no estatuto da Confederação Brasileira não consta que a obrigatoriedade de ter rotação de gestores. Hoje em dia, para você fazer parte do COB, no seu estatuto tem que estar previsto por exemplo, um gestor não pode permanecer ali no cargo por mais de 2 ciclos. Tem que haver uma Então, eleição, né? tem que haver uma eleição, tem que ter uma rotação, até para a gente conseguir realmente ver trabalhos diferentes e realmente avaliar se um ou outro é bom ou é ruim, qual que era melhor do que o outro, porque se a gente tem só um, se a gente disser que está ruim, a gente não tem como argumentar, se a gente tiver que está bom, não tem como argumentar, porque como é que você está comparando com o quê? Como é que a gente vai comparar o nosso esporte, às vezes, com outro esporte que tem uma, uma cultura e uma realidade completamente diferente? Ou o pior ainda, que eu vejo muita gente fazendo, comparando o kickboxing no Brasil com o kickboxing europeu, o kickboxing nos Estados Unidos, que são culturas completamente diferentes da nossa, onde o esporte, de maneira geral, não só o kickboxing, tem um reconhecimento muito maior, tem um incentivo muito maior, seja por empresas, seja pelo governo. Então, como é que a gente vai comparar situações tão diferentes? Não tem como. Então, a gente tem que trabalhar dentro da nossa realidade e dessa forma, tentar tirar o de melhor que a gente conseguir. Então, eu acho que isso está sendo feito. As pessoas que estão lá, mesmo muitas vezes eu discordando de algumas situações, estão trabalhando dia a dia pelo esporte. Então, é isso que a gente precisa, de pessoas que estejam focadas em trabalhar pelo esporte e na evolução do esporte. E falando disso, é o que eu procuro fazer a minha parte, sem cobrar de ninguém e sem ficar só reclamando. Quando eu falo que alguma coisa está errada, eu tento mostrar o porquê e tento trabalhar de forma que aquilo melhore. E é isso que acho que todos têm que fazer. Não adianta nada só falar. Show. Então, pessoal, eu vou abrir para as perguntas aqui, tá? Enquanto vocês mandam a pergunta de vocês aí, eu já vou fazer a minha para o Daniel, né? Daniel, como você vê o cenário do kickbox hoje no Brasil, tá? E se você tivesse poder, o que você faria
para melhorar o que você não acha certo? Eu acho que está melhorando muito, principalmente pela questão da visibilidade da mídia, que aos poucos a gente está conseguindo atingir. Ainda está muito longe do ideal, mas eu acho que é o caminho para o esporte crescer no Brasil, é ter um reconhecimento maior das mídias especializadas, que aos poucos a gente está conseguindo galgar. E o que eu faria para mudar é justamente nesse sentido. Eu acho que não tem como melhorar enquanto não tiver apoio e incentivo governamental e das empresas privadas também. Precisa desse incentivo. Se tornar um grande atleta, ter uma rotina de atleta, tendo que trabalhar, tendo que ganhar a vida. Não adianta. Enquanto a gente não puder ter uma carreira realmente profissional dentro do esporte, não tem como chegar ao nível de países mais desenvolvidos e com uma cultura esportiva diferenciada, são o caso de alguns países europeus, Estados Unidos. Então, precisa muito dessa parceria aí das empresas privadas, do governo, né, da parte da pública, política, não tem jeito. Com certeza. Vamos lá, deixa eu ver se tem se tem perguntas aqui. Enquanto não vem aí, eu vou fazendo, que eu tenho várias para você. Irmão, a gente brigava muito que a gente não tinha competições, né, no Rio de Janeiro. Agora é sobre Rio, né? E hoje a gente vê um leque de eventos aí. Tem o Samson meu, tem o seu, tem o Serginho, tem o Serginho, tem a WRK, da federação, né? Hoje eu queria que você me respondesse como está sendo essa importância desses eventos todos que está tendo no Rio, tá? Eu acho que a gente tem que ter uma organização da federação para não abrir um calendário e ficar batendo um evento do lado do outro, né? A gente conseguir botar um tempo mais ou menos em cada evento para que todos os eventos sejam bem vistos, sejam bem feitos e tenham o apoio como já tem da federação, né? Claro que vai melhorar dessa forma, né? Eu queria ver como você enxerga isso. Bom, eu acho que esse crescimento que a gente está tendo está vindo juntamente com esse reconhecimento da mídia que a gente está recebendo. Graças a Deus, hoje em dia, a gente tem as redes sociais que ajudam muito, né, nessa divulgação. A gente consegue fazer eventos ao vivo pela internet. Aos poucos, a gente está conseguindo entrar nos canais de TV fechada. E o que falta aí para realmente chegar onde a gente quer é um espaçozinho na televisão aberta. Mas falando aí dos eventos que a gente tem aqui no Rio de Janeiro, que hoje em dia eu acho que dentro de todos os estados é onde a gente está tendo um circuito que está funcionando melhor, que está rodando mais aqui no Rio de Janeiro, graças a esses eventos. E isso é muito importante, que a federação ela apoie esses eventos e que ela esteja ali junta com eles. Eu acho que no início desse ano a federação deu um tiro no pé quando, por causa de ego de algumas entidades e de alguns dirigentes que estão se achando prejudicados com os eventos de outras entidades, para você ver como é que é a coisa. Por causa disso, a federação limitou as pessoas que são as que, na verdade, na minha opinião, são as que deveriam estar recebendo o maior incentivo, que são as que trabalham pelo kickboxing, as que fazem evento, as que querem fazer o nome da FKBS, da CBKB crescerem. Agora
a federação chegou e limitou cada entidade a fazer apenas um evento valendo ponto para o ranking. A gente só pode fazer um evento. Eu todo ano fazia de 2 a 3 K21s. E daqui para frente vou fazer só um. Porque não tem a menor condição de eu fazer mais de um se o evento não estiver valendo para o ranking. Como você sabe, faz evento também, é muito difícil arcar com aquilo ali. Você, Eu, na minha situação, não tenho nenhum patrocínio. Não tenho patrocínio de político, não tenho dinheiro de empresa nenhuma. Eu faço meu evento funcionar com dinheiro de inscrição e com dinheiro de convite. e dos E seus como é que eu vou? organizadores, né, que te apoiam ali, né, que eu pude vivenciar isso, né, que o seu E, pessoal abraça a causa, né? e como é que eu vou fazer esse evento funcionar se as pessoas não vão mais se inscrever no meu evento porque ele não vale ponto para o ranking? Sabe? Então, eu acho que isso aí foi um tiro no pé que a federação deu. Eu me senti assim, muito afetado. Antes mesmo dessa questão do coronavírus, eu já tinha cancelado o K21 que estava programado para abril. E enquanto a gente permanecer com essa ideia aí, eu acho que vai atrapalhar bastante. Eu, por exemplo, não consigo fazer o meu evento funcionar sem ter que gastar dinheiro dessa forma. Eu já fiz lá na KS, eu acho que 4 ou 5 eventos. Em 3 eu gastei, nos 2 últimos comecei a achar um modelo ali que o evento se pagava, aí dá 500 mil que sobra, que eu acabo, pego esse dinheiro e tento dividir ali para a galera que ajudou. E então, dessa forma, não vai funcionar. A gente sabe como é que está funcionando o calendário no Rio de Janeiro, com a criação do ranking, a participação em todos os eventos da federação começou a ser muito maior, e a gente sabe que em grande parte é por causa disso. Então, quando ela limita cada entidade, cada associação, cada gestor a fazer um evento ranqueado, ela está dificultando muito o nosso trabalho. Show, show. E a segunda pergunta que eu fiz para você, se você tivesse poder, o que você mudaria dentro do cenário do kickbox? Como? A segunda pergunta é o que você mudaria dentro do cenário brasileiro do kickbox? Uma coisa que você acha errado naquilo e você tivesse o poder de mudar, né? Eu acho errado. Ai, não tem uma coisa específica não, cara. Não é que acha errado, que você possa melhorar. Eu acho que uma coisa que seria fundamental para a gente ter um crescimento da modalidade, e eu vejo um problema muito grande em relação a isso no Brasil, é a questão arbitral. Eu acho que nenhum esporte consegue crescer, evoluir, quando, quando o julgamento arbitral é equivocado, quando eles julgam da maneira errada. Quando a equipe arbitral julga uma luta da maneira errada, ela praticamente força os professores, os treinadores, os atletas a treinarem de forma errada. Porque o que eu vejo muito acontecer é que a gente tem um treinamento totalmente voltado para um tipo de julgamento arbitral que aqui no Brasil é fundamentalmente volume. Quem tem mais volume é o cara que ganha. Não importa se bateu na guarda, não importa se bateu errado, rodando o braço. Quem tem mais volume ganha a luta. Isso fica bem claro para mim. Ou seja, eles levam essa regra para o profissional, é isso que tu quer dizer? Tanto no amador quanto no profissional, e acaba que os treinadores e atletas treinam voltados para isso. E sabe o que acontece? Quando consegue chegar ali no nível mais alto, vai buscar outros áreas, chega num evento grande lá fora, não arruma nada, cara. Porque, Disputa, né? porque o julgamento lá é completamente diferente. E o treinamento que você precisa ter para ir bem nesse julgamento, que seria o correto, totalmente diferente do que a gente faz aqui.
Então, eu acho que, com certeza, se a gente tivesse uma mudança dessa postura, desse julgamento arbitral, fosse mais condizente com a realidade do que acontece no mundo inteiro, na Europa, nos Estados Unidos, certamente seria um ponto de partida assim, para a gente começar a ter uma quebra de paradigma, uma mudança e uma evolução no sentido de fazer com que o nosso kickboxing seja o mais próximo possível do que é nos países onde ele tem um maior reconhecimento. O leste europeu, a Rússia. Então, enquanto a gente tiver esse julgamento equivocado, não vai nunca permitir essa evolução. Show, bacana. Vou dar um exemplo prático aqui. Meu atleta Miguel Jacob voltou do Campeonato Mundial, vice-campeão mundial, ganhou da Rússia, ganhou da Itália, ganhou da França e chegou aqui, botou em prática todo o treinamento que a gente fez e que ele fez lá, passeou na luta dele no Kick Light, lá em São Gonçalo, e como tinham dois árbitros da associação do adversário, ele perdeu. E sabe o que ele falou para mim? Mestre, não luto mais tatame, nunca mais. E nunca mais lutou. Entendeu? E tenho certeza que isso já aconteceu com muita gente. Muita gente não desistiu ainda, não parou porque gosta muito, por muito amor. Porque realmente a gente vê cada bizarrice que Nossa Senhora. Beleza. Aí a gente tem o Clay. Daniel, eu vi o que você fez no verão passado. Valeu lá. Muitos verões passados, Clay. Nós todos fizemos. Vamos lá. Clay. Daniel, nos seus eventos, por que os caras que é evangélicos não podem entrar com música evangélica? Então, cara, isso aí é um posicionamento que a gestão lá da academia. Eu só te contar. É porque já fizeram essa pergunta para ele e ele não soube explicar. Não, cara, é simples. É uma visão da gestão da academia e de nós, organizadores do evento. A gente acha que para o evento ser vendável, para ele ser bonito, para ele atrair o grande público, ele tem que ser o mais próximo possível de um show, de uma coisa assim que o cara que nunca fez luta queira participar, queira pagar, queira assistir. E na minha opinião, música evangélica ela atinge um público muito restrito, as pessoas que são evangélicas. Eu acho que o evento profissional, ou como a gente procura fazer lá na KS, no K21, é um evento onde a gente tenta chegar o mais próximo possível de um show. Então eu acho que a hora que o atleta entra no ringue é uma das partes mais importantes desse show. Onde tem que ter uma música boa, contagiante, que as pessoas gostem de escutar, que coloquem a adrenalina lá em cima. Então é isso, é tentar fazer com que o evento seja vendável, seja bonito, seja atraente e é também uma questão que a gente tem lá na academia. A gente não quer ali na verdade, nem só a questão evangélica eu passo. Sempre que tem os eventos, eu passo para todo mundo. Não pode ter nem apologia a drogas e crime e nem músicas evangélicas. É simples assim. A gente quer que tenha música boa. Todo mundo gosta, todo mundo possa ouvir. Qualquer idade, qualquer raça. A gente não quer aí limitar de maneira nenhuma isso. A pessoa que é evangélica vai poder continuar sendo, simplesmente na hora da entrada ali a gente quer uma música mais condizente com o show. Bacana, bacana. Respondido, Clay. Depois dá um ok para nós aí, por favor. Daniel, em qual momento você passou pela sua mente de fazer um evento profissional, né? Onde eu cheguei a participar de dois e
foi muito bom, tá? Um que o meu aluno lutou lá com o baiano e o outro que eu pude lá ver a luta do zumbi. E, pô, impecável, parabéns. Eu queria saber de onde surgiu essa ideia, como surgiu essa ideia, se foi você totalmente ou se foi sua equipe, né? Pode ficar à É, vontade. eu sempre tive muito envolvido com kickboxing, né? Então, quando a federação começou a fazer esse circuito profissional com o WRK, eu acabei comprando a ideia e como eu tinha já um espaço ali que era condizente com esse tipo de evento, a gente já tem um ringue montado ali, a gente tem uma estrutura que de certa forma, ajuda. Eu quis, eu quis entrar junto aí, né, dessa forma. Acontece que cheguei a fazer um ou dois eventos da BRK, né? E depois eu conversando com amigos e como o Tofano, por exemplo, que está aí agora, e a gente chegou à conclusão que não tinha sentido a gente investir tanto tempo e dinheiro para um evento que não era o nosso evento, né? E acabou surgindo a ideia de criar o nosso nome, a nossa marca, que foi o K21. E a gente continuou fazendo ali com o mesmo modelo que a gente já vinha fazendo. É claro que a cada evento a gente consegue melhorar alguma coisinha por causa das experiências passadas, mas para a gente foi fundamental assim essa decisão de ter a nossa marca, o nosso evento e trabalhar em cima dela. Bacana. Daniel, a gente está beirando já aí ao tempo final. Vou fazer mais uma pergunta aqui do amigo Atufano. Em relação à periodização dos treinos, qual o tempo ideal para a preparação de um atleta de alto rendimento do kickbox para eventos internacionais? Cara, eu acho que para você fazer em primeiro lugar, o atleta de alto rendimento tem que estar sempre ativo, né? Você não vai pegar um cara do zero e fazer com que ele esteja pronto para um grande evento num camp pequeno de 4 a 6 semanas. O atleta tem que estar sempre ativo. Mas eu acho que um tempo ideal para você preparar um atleta para um grande evento tendo como premissa que ele vai estar ativo e não vai estar partindo do zero, é de 4 a 6 semanas. De 4 a 6 semanas a gente consegue fazer um trabalho aí crescente, já voltado para a especificidade do evento, já sabendo com o atleta com qual atleta que ele vai lutar, fazer um trabalho voltado ali para a estratégia, para o tipo de luta que ele vai ter que adotar. E, claro, pensando na parte de preparação física, corte de peso, eu acho que 4 a 6 semanas é um tempo ideal para você preparar bem um atleta para um evento internacional. Eu... Mais uma pergunta, mestre. Em quantos ciclos você acha que o Brasil pode formar um campeonato mundial amador? Campeão mundial amador, né? Eu acho que esse é um trabalho que já vem sendo feito há muito tempo. A gente não começaria a partir de agora a contar os ciclos, já vem sendo feito. E eu acho que a gente só não tem ainda por causa da questão que eu falei anteriormente, que é que a maioria dos nossos treinadores e atletas treinam, treinam voltados para um objetivo diferente do que é trabalhado lá fora. Então, por mais que a gente tenha atletas muito bons, eles não fazem o que tem que ser feito para poder ganhar. E só vão fazer quando tiverem realmente uma visão real de qual é a maneira certa de trabalhar, de como eles são avaliados ali quando estão lutando. Eu acho que isso aí é importantíssimo, cara. E enquanto isso não for feito, não tem jeito. Agora, outra coisa que influencia também
e isso aí não vai ser em todo o kickboxing, mas na parte de ringue, que é a que eu trabalho mais hoje em dia e é a que eu procurei me especializar melhor, a gente tem uma, uma desvantagem muito grande em relação ao resto do mundo, que é só começar a competir no ringue com 18 anos. Se você observar, isso é uma coisa que realmente eu nunca fiz nenhum estudo, nem nunca vi nenhum que comprove isso, mas com a minha experiência, eu observo que os atletas brasileiros que têm bons resultados em eventos internacionais, como falando mundial aí, que são os eventos que realmente têm uma representatividade mundial, tem sempre mais de 40, 50 países e as chaves estão sempre cheias. Os nossos eventos, atletas que conseguem galgar bons resultados ali já estão quase todos beirando aí os 30 anos. E isso, na minha opinião, demonstra que a gente começando com 18 anos está começando tarde. A gente vai demorar muito para conseguir a experiência e o know-how necessário para ser campeão mundial, começando só com 18. A gente acaba chegando muito tarde. E aí esses atletas que realmente teriam condição de ganhar acabam muitas vezes perdendo por uma questão fisiológica. Às vezes, eu já vi diversas vezes a atleta nosso ganhando primeiro e segundo round e cansando um pouquinho no terceiro, porque já tem ali 28, 29 anos, está lutando com um moleque de 23 e o moleque de 23 vira a luta no terceiro. Então, lá fora, eles começando a lutar o ringue com 13, 14, 15 anos e chegando com 18, já tendo uma bagagem imensa, com, porra, 100 lutas e rodagem, experiência, eu acho que isso faz toda a diferença. Enquanto um atleta europeu chega no seu auge aí com 24, 25 anos no máximo, o nosso vai chegar com quase 30 e eu acho que fisiologicamente isso atrapalha um pouquinho no esporte de alto rendimento, onde qualquer detalhe vai fazer diferença. Eu acho que isso é uma coisa que faz diferença também. Infelizmente, a gente tem um problema aí em relação à lei, né, o Estatuto do Menor e Adolescente, mas eu tenho fé e eu realmente acho que, uma vez a gente obtendo o reconhecimento do COB, eu acho que isso pode mudar, pode ser diferente, porque no boxe já é assim hoje em dia. As pessoas começam menor de idade, é normal ter um atleta de 17 lutando com 18 e não tem por que ser diferente no kickboxing. Eu acho que a gente tendo o reconhecimento do Comitê Olímpico Brasileiro, isso vai mudar e a gente vai poder começar a trabalhar os nossos atletas de ringue mais precocemente. Beleza. Daniel, primeiramente quero te agradecer aí por esse tempo disponível para ter esse bate-papo, para poder te conhecer melhor, o público poder conhecer quem é o Daniel Matos, de onde ele saiu, como ele surgiu e saber como você chegou até a PKB, construiu essa associação que é uma das maiores aí do Rio de Janeiro, tá? Obrigado. Tive o prazer de treinar um pouco com você, aprender um pouco com você e isso é bom, né? Porque É recíproco, né? Na época que eu era atleta, como eu disse, eu tinha muita falta, sentia muita falta assim, de ter um mestre, alguém para seguir. E uma das pessoas que eu busquei treino foi com você, né? Com você, com o André Arrobas, com tantos outros que eu tentava lá ir atrás de uma evolução, de conhecimento, e foi fundamental para o meu crescimento como atleta e para a bagagem que eu acumulei para hoje em dia conseguir ser um bom treinador. Então, é recíproco. Foi muito bom aquele tempo que eu treinei lá com você, com seus atletas, e muita admiração por você, pelo seu trabalho, como atleta e como gestor, né? não, igualmente, eu também tenho muito e venho seguindo vocês, né? A gente tem que seguir os melhores e pegar Valeu.